Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs e dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, Favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para iniciar os comentários sobre a esgrima. Esgrima, que é a modalidade que está no programa olímpico desde 1896 e que nos Jogos agora de 2021 terá a participação de todas as provas, tanto espada, florete e sabre, individual e por equipes, tanto no masculino quanto no feminino, que antigamente, nas edições anteriores, a partir de 2004, a Federação Internacional, em virtude do limite de vagas, começou a fazer um revezamento das provas por equipes do programa da esgrima. Isso acabou afetando muito a história da modalidade, porque havia provas sendo disputadas desde 1920, desde 1912, que nunca haviam tido a competição interrompida e, no entanto, acabaram ficando fora dos Jogos Olímpicos por causa desse critério da Federação Internacional. Bem, analisando outra limitação também no programa da esgrima é o número de vagas reduzidíssimo para 8 equipes apenas no torneio de equipes. Com isso, muitas equipes que são tradicionais, equipes que têm até condições de conquistar medalha, em virtude de uma posição no ranking mundial, acabam ficando de fora dos Jogos, porque são respeitadas as 4 primeiras vagas do ranking mundial e depois ingressa o critério continental. E com isso, grandes forças, principalmente da Europa e da Ásia, acabam ficando fora dos Jogos em virtude do respeito a esse critério. Creio que o melhor critério seria de 12 equipes, 12 países participando em cada disputa por equipes, porque aí poderiam ser colocados os 8 primeiros do ranking mundial, mais um representante, o melhor colocado de cada continente dentro do ranking mundial. Bem, iniciando a análise do ciclo olímpico 2017 a 2020, para apontar os favoritos para os Jogos de 2021. Em 2017, o Campeonato Mundial foi a competição mais importante e a Estônia acabou conquistando a medalha de ouro diante da China, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, e a Polônia ficou com a medalha de bronze. Então, o continente europeu, com Estônia e Polônia dominando a prova, e a China conquistando uma medalha de prata, mesma posição que havia conquistado, mesma colocação dos Jogos Olímpicos de 2016, que teve a Romênia como campeã, a China medalhista de prata e a Rússia foi a medalhista de bronze. Aqui no Mundial a Coreia ficou em 4º lugar, a Alemanha em 5º, França, Estados Unidos e Rússia fecharam a classificação dos 8 melhores da prova. Na Copa do Mundo, as etapas de Copa do Mundo, 5 etapas de Copa do Mundo nesse ano de 2017. Geralmente a Copa do Mundo eles colocam a temporada 2017 e 2018 e colocam as competições ocorridas 2017 e 2018. Eu coloquei a do ano, que ocorreu no ano. Não propriamente significa a classificação da Copa do Mundo, mas sim a pontuação do ano. Então, nessas etapas de Copa do Mundo, a China foi o único país que obteve mais de uma vitória. Itália, França e Polônia obtiveram uma vitória cada um. A Estônia obteve 2 medalhas de prata e uma de bronze, e a China, com 2 de ouro e 2 de bronze, foi o país com melhor desempenho. Rússia, Coreia do Sul, com uma de prata e uma de bronze, também se fizeram representar, se fizeram presentes no pódio. O ranking mundial teve a liderança da China liderando sobre a Estônia e a Coreia do Sul na 3ª colocação. França em 4º lugar, Rússia em 5º, Ucrânia 6º, Itália, Estados Unidos, Polônia e Alemanha. Reparem que a Polônia, 9ª colocada dentro desse ranking mundial, conquistou em 2017 a medalha de bronze no campeonato mundial. Então, a classificação no ranking mundial muitas vezes não significa que aquele país que está numa posição bem abaixo, fora ali do top 5, não seja um país em condições de obter uma medalha em campeonatos de grande importância como o Mundial. Em 2018, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Os Estados Unidos evoluíram muito na esgrima a partir do fim da União Soviética, e quando uma leva de esgrimistas, treinadores soviéticos principalmente da Ucrânia,
foram para os Estados Unidos, né? A esgrima norte-americana deu uma evoluída enorme, e os Estados Unidos hoje são uma das grandes forças do mundo. Em 2008 foi o segundo país com o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos, e vão mantendo essa condição de grande força do mundo na atualidade. Conquistaram a medalha de ouro na prova feminina por espada em 2018, a Coreia do Sul obteve a medalha de prata e a China conquistou a medalha de bronze. Curiosamente, nenhum país europeu no pódio, embora tenham ficado com as outras 5 posições restantes, com Rússia, França, Estônia, Polônia e Alemanha. Nas etapas de Copa do Mundo, foram disputadas 4 etapas de Copa do Mundo. A Rússia obteve o melhor desempenho, com 2 medalhas de ouro e 2 de prata nessas etapas. Coreia do Sul e Estados Unidos obtiveram uma vitória cada um, e os Estados Unidos ainda obtiveram 2 medalhas de bronze. França, Itália e China também estiveram presentes no pódio dessas etapas de Copa do Mundo. No ranking mundial, os Estados Unidos conquistaram a liderança do ranking mundial, lideraram o ranking mundial 2018, seguidos pela Coreia do Sul, forte a Coreia do Sul, outro país que evoluiu muito, né, dentro da esgrima. A Rússia na 3ª colocação, e depois seguiram França, China, Itália, Polônia, Estônia, Alemanha e Hong Kong. Hong Kong entrando aí nessa disputa, e também a Alemanha aparecendo no ranking mundial. Em 2019, a China conquistou o título mundial, obteve a medalha de ouro à frente da Rússia. A Rússia aí se recuperando, voltando ao pódio com a medalha de prata. Aliás, no Mundial de 2018, a Rússia ficou em 4º lugar. Aí em 2019, a Rússia voltando aí para a medalha de prata, chegando ao pódio. E a Itália ficando com a medalha de bronze. Rússia e Itália aí inaugurando o pódio nesse ano de 2019, dentro desse ciclo olímpico. A Ucrânia obteve um honroso 4º lugar, seguida de Estados Unidos, Estônia, Coreia do Sul e Polônia. Esses os países, os 8 primeiros colocados no campeonato mundial. O continente asiático com 2 representantes, o continente americano com 1 e o continente europeu com 5 representantes. As etapas de Copa do Mundo, um domínio da Polônia, olha que curioso, a Polônia dominou as etapas de Copa do Mundo, obteve 3 medalhas de ouro, uma medalha de prata, a Estônia uma de ouro, uma de prata, a Alemanha uma medalha de ouro, Rússia com 2 de prata, uma de bronze, Estados Unidos uma de prata, uma de bronze, a Itália 2 de bronze, a China apenas uma de bronze. Os países aí que dominaram, conquistaram medalha nas etapas de Copa do Mundo. No ranking mundial, a Rússia assumiu a liderança do ranking mundial, a China numa 2ª colocação e a Polônia num incrível 3º lugar. A Polônia teve uma temporada muito forte, muito boa em 2019. Embora, né, não tenha conquistado medalha aqui, ó, no campeonato mundial, tenha ficado apenas em 8º lugar, mas venceu 3 etapas de Copa do Mundo e chegou à 3ª colocação dentro do ranking mundial. Os Estados Unidos em 4º lugar, a Estônia numa forte 5ª colocação, seguida por Itália, Coreia do Sul, França, Alemanha e Ucrânia. E aí, né, nessa classificação tivemos 2 países da Ásia, um do continente americano e os outros 7 países restantes representantes do continente europeu. Em 2020, ano afetado pela Covid, adiou a realização dos Jogos Olímpicos, 2 etapas de Copa do Mundo disputadas, uma em Cuba e outra na Espanha. A Itália conquistou a vitória na etapa de Cuba, à frente de Estônia e França, enquanto que na etapa espanhola, Coreia do Sul, China e Estados Unidos se fizeram presentes no pódio. O ranking mundial de 2020, um ranking assim um tanto afetado, né, pelos problemas causados pela Covid. A China liderou o ranking mundial de 2020, seguido pela Rússia e também pela Polônia, esses 3 países em posições de medalha. A Itália ficou na 4ª colocação, Estados Unidos, 5º lugar, seguidos por Coreia do Sul, Estônia, Alemanha, Ucrânia e França. Aí a Estônia estaria classificada para os Jogos Olímpicos como o mais forte representante da Europa, né? Então, existe todo esse critério da classificação, do limite de países, e dentro desse ranking mundial, por exemplo, de 10 classificados, França, Ucrânia, Alemanha estariam fora dos Jogos Olímpicos, né? Então, é um critério um tanto complicado dentro dessa problemática dos Jogos Olímpicos, número de participantes e tudo mais. Uma mudança que visou a diminuição do número de
de atletas para os Jogos Olímpicos não ficarem grandiosos, mas que acabou trazendo, assim, afetando em muito a parte técnica da competição. O resumo geral: a Romênia foi a campeã olímpica. Curioso, então, a Romênia foi a campeã olímpica e nem figura aqui, ó. Nem figura entre os 10 primeiros colocados em ranking mundial, desempenho no campeonato mundial. Então é um aspecto também a se observar. Aqui o resumo geral: a Romênia campeã mundial, à frente da China e da Rússia. E depois, no Mundial 2017, a Estônia conquistando a vitória diante de China e Polônia. Em 2018, os Estados Unidos à frente de Coreia e China. E em 2019, a China finalmente aí conquistando a medalha de ouro dentro do ciclo, à frente da Rússia e da Itália. A China, olha que interessante também, outra observação a ser feita: dessas 9 medalhas nesse ciclo olímpico, 2017 a 2019, em termos de campeonatos mundiais, apenas a China se manteve no pódio. A China obteve a medalha de prata em 2017, a de bronze em 2018 e a medalha de ouro em 2019. Dos demais países, nenhum chegou 2 vezes ao pódio. Estônia, Polônia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia e Itália obtiveram apenas uma medalha. Ou seja, 9 medalhas do campeonato mundial nessa disputa por equipes, dos mundiais do ciclo olímpico, 2017 e 2019, foram divididas entre 7 países, o que demonstra o grande equilíbrio entre as equipes, pelo menos nessa arma, que é a espada por equipes. O ranking mundial: no ranking mundial, aí um resumo também do ranking mundial: a China liderou em 2017 e 2020, Estados Unidos em 2018, Rússia em 2019, a Coreia presente entre os 3 em 2 rankings, 2017 e 2018, a Estônia também, a Polônia também em 3º lugar em 2019 e 2020. Então, esses países dominando. Então, de 12 posições de medalha, vamos dizer assim, dentro do ranking mundial, tivemos China, Estônia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia e Polônia. Apenas 6 países, né, entre esses 3 primeiros colocados nessas 12 posições de medalha do ciclo olímpico 2017 a 2020. Muito contrário, muito diferente do que aconteceu com o campeonato mundial. O campeonato mundial é mais revelador do que ocorre na prova. Então, é uma prova que tem, assim, uma variedade de medalhistas. O ranking mundial não apresentou tanto essa variedade. Rússia e China, por exemplo, com 3 presenças cada um. Mas, quando se analisa o campeonato mundial, a competição em si, que é mais ou menos o critério dos Jogos Olímpicos, aquela competição de um tiro, percebe-se como ocorre essa variação de resultados. Os favoritos à medalha de ouro: China, Estados Unidos e Rússia são os grandes candidatos à medalha de ouro. A China um nível um pouco acima, os Estados Unidos aí lutando para não caírem, e lutando por pódio, na condição de lutar por pódio: Estônia, Itália, Polônia e Coreia do Sul, e na condição de zebra, Alemanha, Ucrânia e França. Há um porém: não foram determinados os classificados dessa prova para os Jogos Olímpicos. Fatalmente teremos apenas 4, no máximo 5 países da Europa. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, ou seja, 2 desses europeus irão cair fora. Possível que Estados Unidos se mantenham, um só da Ásia talvez permaneça. Então, essa lista ainda não está definida. Podemos ter, inclusive, um país candidato a pódio fora dos Jogos. Aqui, pela última classificação do ranking mundial, estariam classificados China, Rússia, Polônia, Itália, Estados Unidos, Coreia, Estônia e um país africano. Esses seriam os classificados. Alemanha, Ucrânia e França, por exemplo, estariam fora dos Jogos Olímpicos. Mas temos que aguardar ainda em abril que serão definidas as vagas, né? Enquanto isso, Alemanha, Ucrânia e França entram na condição de zebras. Estônia, Itália, Polônia e Coreia lutando por medalha, e candidatos à medalha de ouro: China, Estados Unidos e Rússia, com os Estados Unidos podendo cair aí para a condição de pódio. Aqui o top 5 dentro desse ciclo olímpico: a China, prata olímpica em 2016, prata no Mundial 2017, bronze no Mundial 2018,
campeã mundial em 2019, líder do ranking mundial em 2017 e 2020, segunda no ranking mundial em 2019. Só no ranking mundial de 2018, onde ela foi em quinto lugar, ela não figura numa posição de medalha dentro desse ciclo olímpico. Então a China, a grande favorita na prova de espada por equipes. Os Estados Unidos, sétimos no Mundial de 2017, oitavos no ranking 2017, campeões mundiais em 2018 e líderes do ranking mundial, porém foram caindo. Quinto no Mundial 2019, quarto no ranking mundial do mesmo ano e o quinto lugar no ranking mundial 2020. Talvez essa vitória no Mundial 2018 tenha sido um resultado fora da curva das norte-americanas. A Rússia, bronze olímpico em 2016, depois foi caindo, oitavo no Mundial 2017, quinto no ranking mundial do mesmo ano, quarto no Mundial 2018, terceiro no ranking mundial, começou a evoluir, uma medalha de prata no Mundial 2019, liderou o ranking mundial 2019 e atualmente ocupa a segunda posição dentro do ranking mundial. A Estônia, campeã mundial em 2017, segunda no ranking, vem caindo muito, sexta no Mundial, oitava no ranking, sexto em 2018, 2019 sexto no Mundial de novo, quinto no ranking, e 2020 ocupa a sétima posição no ranking mundial. Ainda está em condições de classificação, mas tem que tomar cuidado aí com a ascensão de outros países, como Itália, Alemanha, França e Ucrânia, dentro desse ranking mundial. A Itália, sétima no Mundial em 2017, no ranking mundial, sexta no ranking mundial 2018, surpreendeu em 2019 com uma medalha de bronze no campeonato mundial, evoluiu muito dentro do ranking mundial, manteve o sexto lugar em 2019, mas em 2020 chegou à quarta colocação, o que a coloca dentro dos Jogos Olímpicos. Bem, esses são os países, Itália, Estônia, Rússia, Estados Unidos, China, que se destacam nessa prova. Curiosa a ausência da Romênia, a Romênia que foi a campeã olímpica, não aparece entre os destaques da espada feminina. E eu vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blog Geografia Olímpica Olitok 2020 e no Facebook com o Olitok 2020 e Pesquisa Olímpica. Obrigado e até um próximo vídeo.